Seguinte, eu vou inclusive aproveitar o gancho agora de Silvio falando sobre banalização da violência, sobre essa ascensão da extrema-direita no Brasil, para a gente trazer o caso do Moise Kabagambe e fazer uma discussão sobre refugiados aqui no Brasil. Olha só. Hoje, o Fundo Brasil de Direitos Humanos retoma as participações aqui no Bom para Todos e com um assunto que está em pauta nesse debate nacional há quase 2 semanas, que é justamente o assassinato cruel do Moise Kabagambe, um jovem de origem congolesa. Ele veio viver no Brasil há mais de uma década na condição de refugiado, junto com a sua família. E ele foi morto a pauladas num quiosque no Rio de Janeiro, indo cobrar uma dívida por dias trabalhados e não pagos. Pois é. De acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARE, o país tem quase 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. A República Democrática do Congo, que é o país em que nasceu Moise, né, é o terceiro país nessa lista dos que mais tem pessoas reconhecidas como refugiados aqui no Brasil. São 1.050. A Venezuela está em primeiro lugar, 46 mil pessoas. E a Síria é a segunda, com 3.500 pessoas. Ali cerca, né? Eu estou falando aqui os números. A grande maioria desses imigrantes, cerca de 93%, saiu de seu país de origem justamente para fugir de violações de direitos humanos. Mas, ao chegar aqui em território brasileiro, acabam enfrentando uma série de vulnerabilidades. Hoje a gente conversa sobre a situação das pessoas refugiadas aqui no Brasil com o Roque Patucci, que é coordenador geral do CAMI, o Centro de Apoio Pastoral do Migrante, e com a Claudine Shindani, que é congolesa. Ela também integra a equipe do CAMI e vai nos ajudar a entender, claro, como é ser uma pessoa refugiada vivendo aqui no Brasil. Lembrando que o CAMI é uma organização que é importantíssima nessa defesa dos direitos dos migrantes, atua nesse sentido, já teve diferentes projetos, inclusive apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. E está com a gente, justamente representando o Fundo Brasil, a Adriana Guimarães, que é da equipe, assessora do Fundo Brasil. Pessoal, um prazer recebê-los aqui, muito obrigada pela participação. E eu quero começar questionando justamente a Claudine sobre essa realidade do refugiado, né? Eu queria que você falasse, inclusive, um pouquinho sobre o que vive a República Democrática do Congo nesse momento. A gente sabe que é o terceiro maior país africano em extensão territorial, enfrenta diversos conflitos internos nesses últimos 20 anos, e realmente são muitos os refugiados que fogem do país por conta da violência que existe lá, e daí se depara com uma situação também bastante complexa aqui no Brasil. Começa contando para a gente um pouquinho sobre essa realidade, Claudine, por favor. Boa tarde. Oi, boa tarde. Prazer de fazer parte dessa conversa, né? A gente vai falar um pouco da República Democrática do Congo, que às vezes tem muitas pessoas que ouviram falar da morte do Moisés e se acordaram assim, puxa, a República Democrática do Congo. Então, a República Democrática do Congo, que é meu país, é um país do centro da África, né? A gente está no centro mesmo da África. Falando disso, como você disse agora, né, na introdução, a causa da saída dos congoleses no mundo é 3 causas, na verdade, né? A primeira causa que é o costume, que não é quase esses dias, não tem muita essa causa não é muito mesmo, porque essa aí evolui, né, referente ao costume, tipo casamento forçado, tipo estudo só para meninos, não para meninas. Então, isso aí é bem pouco. Mas tem causa maior. Causa maior tem 2 causas. Um é maior, até mais que o outro. 2 causas. As rivalidades étnicas e brigas por recursos humanos, né? Nessa aí tem, por exemplo, o massacre do Yumbi, que aconteceu em fevereiro de 2019, que causou muitas mortes, mais de 500 mortos, e mais de 2.000 pessoas que saíram do lugar para procurar refúgio, tanto dentro do país interno, tanto fora do país. Mais de 1.500 casas queimadas. Então, isso é aquele conflito étnico. Mesma coisa falando do Moisés,
na região deles no país, eu não sou da região do Moisés, mas conheço a região que tem sempre aquele conflito do Ema e Lendo. Então, essas duas etnias têm sempre conflitos e isso causa a morte sempre. Os Emas entram na cidade dos Lendos, mata todos, e os Lendos fazem a mesma coisa. Então, é um conflito que, na verdade, sempre fica assim, rolando, gerando um ciclo. Aí, isso incomoda muitos e gera essa migração. Agora, a causa maior, como eu posso dizer agora, e o principal, que é política. Na verdade, baseado na exploração ilegal dos recursos minerais do Congo, naturais do Congo. A gente tem 12 tipos do minerais no Congo. E isso, eu como jornalista, eu viajei tudo canto do meu país, viajando para aqui, para lá, e experimentei muitas coisas, às vezes, que é difícil até para falar, às vezes a pessoa pensa que é um filme, é um imaginário, mas são as coisas reais, realmente que a gente vive. De um lado, o governo do Congo, apoiado para alguns países, e de outro lado, os rebeldes do Congo, apoiado para outros países também inimigos, que aproveitam os países, na verdade, da fronteira, da leste da República, que também aproveitando desses recursos para alimentar esses conflitos e que haja sempre essa migração, tanto interno que externo. Então, o cobalto hoje é aquele que atrai o mundo inteiro para o Congo. Essas grandes empresas, a Huawei, eu não sei, Ericsson, LG, tudo, estão lá no Congo por causa do cobalto que a gente usa hoje para computador, para a fabricação de computadores, dos celulares, dos tablets. Então, isso gerou um conflito que, na verdade, se tornou uma guerra civil até, porque é gerado para outras pessoas. E eu presenciei muitas coisas nossa, que não dá nem para falar. A gente, como jornalista, teria que denunciar algumas coisas, mas a gente acaba denunciando e alvo do governo também, que às vezes não concorda com a gente e isso cria uma insegurança para a gente sair. Eu presenciei uma criança de 12 anos, né, que ganhou um neném depois de estupro de mais de 30 pessoas e realmente acabou sendo assim, mãe muito jovem e não queria amamentar essa criança por essa lembrança muito difícil. Então, é uma coisa que realmente, mesmo a gente está falando, às vezes a pessoa pensa, mas essa pessoa realmente está falando de coisas certas, mas é real, é aquele que a gente está vivendo, por isso que você vai ver mais de 5 milhões dos congoleses estão fora. A gente já perdeu 12 milhões dos congoleses. É uma guerra que nem se fala no mundo, mas é uma guerra real que está matando hoje em dia, estupro das crianças, estupro das mulheres. Gente, é muito difícil e a gente vive essa trauma que leva os congoleses, gerou uma crise muito forte. Alice, aí, plano de saúde. A gente sai para outro canto, procurando onde começar uma vida nova, né? Nesse sentido. E isso, eu acho que aqui no Brasil a gente é mais de mil congoleses já, mais de 1000 congoleses aqui no Brasil. Isso aí, 1000 congoleses reconhecidos. Por isso que eu estou falando mais. Mas por quê? Porque aqui tem congolês reconhecido pela CONAR, reconhecido pela CONUR, é outro assunto. Eu conheço congolês aqui, em São Paulo, onde eu moro, 4 anos, 5 anos, até faleceu o José, eu tenho o exemplo de José, ele não foi reconhecido, então quando eu estou falando de mais de 1000, ele não foi contado, não está contado nesse 1000.
significa que tem mais congolês que mora aqui, não foi reconhecido ainda tentando ser reconhecido como refugiado, porque isso aí é reconhecimento para o CONARE, o comitê. Claudine, eu acho importantíssimo esse depoimento que você traz para a gente, para humanizar de fato o que é, quando a gente fala Guerra do Congo. A gente agora, a partir do seu depoimento, entende de fato qual é a realidade vivida ali no país. Tristemente, a gente foi discutir isso mais profundamente a partir do que acontece com o Moise, né? O que aconteceu com o Moise. E daí eu quero, inclusive, ouvir o Roque nesse sentido. Assim, o Brasil tem uma legislação em relação a refugiados, né? Então, essas pessoas, quando elas chegam aqui, com esse título de refugiado político, existem certas garantias que essa pessoa tem de acordo com a legislação. Então, eu quero te ouvir em relação ao cumprimento dessas medidas, né? Como que você tem percebido? É uma realidade dura do congolês que chega aqui refugiado e dos outros refugiados, é claro, também? Eu estou sem seu áudio, Roque, acho que você deve ter mutado. Muito bem, acho que agora chegamos. Muito bem, Thalita, primeiro, nosso agradecimento, né, por esse espaço. A gente sabe que o tema migração e refúgio é bastante invisível ainda no Brasil, e você dando essa oportunidade, a gente consegue alcançar muitas pessoas para entender um pouco esse tema. Então, obrigado a você no espaço bom para todos, né? E, ao mesmo tempo, agradecer ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, na pessoa da Adriana, parceiro e companheiro do CAMI durante todo esse trabalho e esses anos que a gente vem atuando. Primeiro, é importante a gente entender que a política desse governo é uma política antimigratória. Ela atinge tanto imigrantes como refugiados. E as pessoas estão com dificuldades de conseguir vistos lá no exterior para reunir-se aqui com seus familiares, e isso já há anos. Depois, a Polícia Federal, que há mais de 3 anos não consegue organizar o sistema de agendamentos para poder regularizar os imigrantes e refugiados, deixando essas pessoas numa situação irregular. Os imigrantes e refugiados, eles foram colocados numa pasta especial nesse governo, chamada pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, indicando que estes são um problema para a segurança pública, quando, na verdade, a segurança pública é que é um problema para os imigrantes e refugiados. Bem, em se tratando de refugiados, temos no Brasil o Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, como eu disse, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado dessas pessoas. Tem um caminho longo para a pessoa obter o status de refugiado. Então, o primeiro passo dele é, chegando no país, solicitar o refúgio diretamente na Polícia Federal, quando chega nas fronteiras ou nos portos, ou também através da Polícia Federal, indo lá na sua sede, ou através das instituições da sociedade civil, que prepara a documentação e envia para o Ministério da Justiça. Segundo passo, aguardar o pedido para que ele possa chegar no CONARE. E aí, Thalita, tem que aguardar com muita paciência. Isso pode levar anos. Mas uma vez aprovado no CONARE, vai ser publicado no Diário Oficial da União. Aí espera mais um tempo e espera para se apresentar na Polícia Federal para retirar a carteira de refugiado. Nós tivemos muitos casos aqui que a gente acompanhou que demoraram até 7, 8 anos para conseguir o status de refugiado. Aqueles que é negado o status de refugiado, ele volta à condição de irregular, ou seja, não consegue fazer mais nada aqui no país, porque, como diz a expressão, sem documento não existo. E então ele não consegue recomeçar a sua vida, e aí ele tem que buscar apoio na informalidade, fazendo bicos, ou, quem sabe, buscando apoio na rede do tráfico de pessoas para tentar outro país, que é o caso de muitos refugiados que estão aqui no país, que hoje estão rumando na direção dos Estados Unidos através da rede do tráfico de pessoas, ou também submetendo-se ao trabalho escravo. Durante esse período, a pessoa
têm que fazer trabalhos informais para sobreviver. Então, imagina, 7, 8 anos sobrevivendo à base de trabalhos informais e bicos. Sim. Nos trabalhos, eles podem ficar somente um período curto nesses abrigos e essas casas quando eles chegam. Então, nós sabemos que em 97, o Brasil implementou o Estatuto dos Refugiados e tem sido referência mundial. Só que, na prática, não funciona como deveria. A responsabilidade do governo em relação ao refugiado é acolhimento, inclusão e inserção dessa pessoa. Na prática, nós não vemos. Quem faz isso é a sociedade civil ou as igrejas que se colocam à disposição para poder ajudar essas pessoas com uma caridade e não com um serviço público. Sim. Mas quem são os refugiados? Os refugiados são pessoas vítimas de qualquer tipo de perseguição, seja por motivo de raça, religião, nacionalidade, ou pertencer a determinado grupo social, ou por opiniões políticas, ou situações de catástrofes. Essas pessoas chegando aqui podem pedir refúgio. Um exemplo é o Congo, que a gente acabou de ouvir, né? No caso da Claudine que estava falando. E também nós temos outras categorias na migração. E uma delas é o migrante. Migrante é aquele que se desloca dentro do nosso país, dentro do Brasil. Então nós temos, por exemplo, eu sou gaúcho, moro em São Paulo. Nós temos nordestinos no Rio. Então esse é um migrante que a gente chama migrante nacional. Depois nós temos os imigrantes, são os que vêm de outros países. E hoje nós temos no Brasil em torno de 1,5 milhão de imigrantes vivendo aqui. Imigrante é o brasileiro que sai e vai para os outros países aí do mundo. E aí nós temos muita gente se direcionando para Estados Unidos, para a Europa e para o Japão. E hoje ultrapassam os 4.200.000. Isso nos dados do governo. Mas, na verdade, com certeza, ultrapassam 6 milhões. Então, nós temos 1,5 milhão de imigrantes e refugiados no país e nós temos 6 milhões de brasileiros fora. E nós temos ainda a categoria dos apátridas, que são aqueles que, por um motivo ou outro, não têm mais nenhuma nacionalidade e também podem pedir acolhimento aqui no país. Estou explicando para todos que antigamente se usava a palavra estrangeiro através do estatuto que regia a lei dos imigrantes aqui no país. Não usamos mais esse nome, pois é um termo que deprecia a pessoa do imigrante. Chamamos de imigrante ou refugiado. Podemos também chamar essas pessoas, queremos, de migrantes nacionais ou migrantes internacionais. Não é complicado, são diversas categorias, mas todas elas tratam de um ser humano, de uma pessoa. São importantes essas denominações para, claro, a gente tratar com respeito todas essas pessoas e as suas diferenças. Adriana, quero te ouvir agora em relação ao Fundo Brasil. O Roque dizia sobre como é importante a atuação das organizações nesta questão dos refugiados, já que existe não só uma inércia por parte do governo, mas uma política anti-imigração de fato, né? Como que o Fundo Brasil tem atuado nesse auxílio às organizações, principalmente nessa área, nessa discussão em relação a migrantes e refugiados? O que você tem percebido em relação à solicitação, às solicitações que aparecem aí no Fundo Brasil? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Bom, eu acho que primeiro é importante explicar um pouco qual é o papel do Fundo Brasil, né, nessa história toda, né? O Fundo Brasil é uma fundação que apoia grupos da sociedade civil, grupos coletivos informais, formais, menores, né, na proteção e na defesa dos seus direitos, né? Então, o Fundo Brasil por si só, o papel dele é apoiar esses grupos e isso se dá através de editais e cartas convites, processos públicos aos quais os grupos podem concorrer. O tema da imigração é um tema muito caro ao Fundo Brasil, ele está presente no edital geral, que é o edital mais antigo e mais tradicional do Fundo Brasil, desde a sua criação, né? O edital geral ele cobre 13 temas de direitos humanos e a questão do imigrante é um deles, né?
O que a gente vem sentindo nos últimos anos é que o recebimento de propostas, especialmente dentro do edital geral, né, hoje em dia a gente tem o edital geral, que cobre esses 13 temas, e também temos editais específicos por temas, né, temas específicos de direitos humanos. O número de propostas, eles vem crescendo, e isso se reflete no número de apoios também, né, o Fundo Brasil apoia esses grupos através de um processo público, como eu falei, onde os grupos mandam suas propostas, e essas propostas são selecionadas por um comitê de especialistas, um comitê externo, né, ao Fundo Brasil. O número de propostas que são selecionadas acaba refletindo o número de propostas que chegam, né. Num passado não tão distante assim, a gente recebia bem poucas propostas, né? Era um número muito menor. E ultimamente a gente tem recebido um número maior, que acaba fazendo com que a gente apoie mais pessoas. Isso se reflete no final. O CAMI é um grupo que vem trabalhando com o Fundo Brasil já com diferentes projetos, sob diferentes editais, né? Trabalhou aí no combater o trabalho infantil na indústria da moda. Sem sombra de dúvida, o que acaba ocorrendo, né, que os temas são muitos temas dentro do edital geral, por exemplo, né, e a sociedade civil está muito mais estruturada em alguns temas do que, por exemplo, o da imigração. Então, a gente acaba tendo a presença de organizações repetidas vezes, né, dentro desse processo, e o CAMI é um desses, é um parceiro muito, muito presente aí dentro do apoio do Fundo Brasil. Mas a gente tem visto novos grupos chegando, como, por exemplo, né, o grupo da Claudine, e isso para a gente mostra que a sociedade civil está, primeiramente, né, mais pressionada, né, sofrendo violências cada vez maiores nas áreas de direitos humanos, mas também com uma capacidade de organização maior, né, que faz com que eles consigam traduzir isso em propostas, em projetos que a gente possa apoiar.